Quem são os brasileiros vencedores e perdedores do primeiro turno da Libertadores? Eu basicamente separei os 7 times brasileiros que estão na competição, fiz uma análise, vou destrinchar sobre eles e vou dizer se eles foram bem, eles são vencedores, e se eles foram mal, eles são perdedores. Ainda vou dizer quem foi o melhor e o pior de todos entre eles. Mas vamos lá, começando com o Bahia de Rogério Ceni. No grupo da morte tem 2 vitórias fora de casa contra o Atlético Nacional e o Nacional e um empate dentro de casa contra o Internacional. É o líder do grupo com 7 pontos, 2 a mais que o segundo colocado, o Inter, e 4 a mais do que o terceiro colocado, o Atlético Nacional. Ou seja, o Bahia já está quase classificado em um grupo que se tinha como muito difícil. O Bahia já basicamente garantiu sua classificação de fato, ganhando jogos muito importantes na Bacia das Almas, fora de casa, ali quando ninguém mais acreditava, e mostrando que é uma defesa muito sólida até. E ninguém esperava muito que o Bahia fosse o líder desse grupo, e muito menos com essa vantagem que tem. Na volta ainda tem 2 jogos dentro de casa, ou seja, já está quase classificado e provavelmente vai brigar com o Inter até a última rodada para saber quem vai ser o líder, quem passa em primeiro e quem passa em segundo. Mas eu não tenho muita dúvida, por tudo que o Bahia vem fazendo, que o Bahia está no grupo dos vencedores. E para mim vai brigar até para ser o melhor. Só que por enquanto eu vou colocar aqui, depois que tiver todo mundo posicionado, aí eu digo quem vai ser o melhor e quem vai ser o pior. Vamos falar do Botafogo agora. Cara, o atual campeão da América tá numa situação que eu vou te contar. Porque em 3 jogos o Botafogo tem 1 vitória e 2 derrotas. Ou seja, tá muito mal no campeonato. Ganhou somente do fraco time do cara bobo dentro de casa, mas perdeu de Estudiantes e do time da Universidade do Chile fora de casa os 2 jogos, mas mesmo assim se embolou nesse grupo, não vem tendo um bom futebol. O Renato Paiva vem fazendo um trabalho horroroso nesse time do Botafogo. E assim, querendo ou não, no ano passado o Botafogo foi campeão, tudo, mas a base em si do Botafogo se desmanchou, o time se destruiu todo, os principais jogadores foram embora, o treinador, que talvez fosse o principal desse time, também foi embora, e agora o Botafogo está numa situação complicadíssima. É uma situação que eu olho assim e talvez eu não veja um horizonte ainda para esse time do Botafogo. Claro que dá para se classificar nesse grupo ainda, o Botafogo ainda sim tem um bom time, mas o Estudiantes hoje talvez seja o melhor time da Argentina. Tem o time da Universidade do Chile, que já tem 4 pontos a mais que o Botafogo, então já não depende só de si para ultrapassar, e se o trabalho não melhorar vai ser difícil. Esse aqui também, até pela expectativa que se criou por ser o atual campeão, eu não tenho muita dúvida, mas o Botafogo hoje, sem dúvidas, está entre os perdedores desse primeiro turno do Campeonato da Libertadores. O Flamengo, assim, calma, o Flamengo eu acho que vai passar sem muita dificuldade, mas em 3 jogos tinha 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, e um grupo que para mim era significativamente, e olhando para o time do Flamengo, tranquilo, vence o Deportivo Táchira fora, empata com a LDU fora, lá na altitude, que seria o jogo mais difícil que o Flamengo tem nessa fase de grupos, e perde em casa para o Central Córdoba, um time totalmente desconhecido na sua primeira edição de Libertadores. Ou seja, assim, o Flamengo tem apenas 4 pontos, não está na zona de classificação, mas em tese, os jogos mais difíceis já foram, vai ter 2 jogos em casa dentro do Maracanã, deve passar fácil, deve se classificar facilmente. Só que o que eu acho que o Flamengo se complicou foi na tabela geral. Porque o Flamengo ele tem que olhar não só para o seu grupo, porque esse grupo é muito fácil para o Flamengo, mas ele tem que olhar para a tabela como um geral, para ver os times que são favoritos, para ter, de repente, um mando de campo em jogos importantes, para ter esses privilégios que são muito importantes em uma competição como a Libertadores. E pelo time que o Flamengo perder por Central Córdoba em casa, eu acho que só isso já designa o Flamengo para ficar entre os perdedores. Porque, assim, realmente o time do Flamengo precisa apresentar mais. Mesmo que não venha jogando mal, com o Felipe Luiz está até jogando bem, a torcida está até bem tranquila, eu acho que o Flamengo tem que começar a entregar mais. Passando o Flamengo, vamos para o Fortaleza. O Fortaleza, que basicamente, vamos dizer que só tem 2 jogos, porque aquele contra o Colo-Colo não terminou. Então, nesses 2 jogos, tem um empate e uma derrota. Empatou com o Bucaramanga fora de casa. Cara, eu não entendo muito bem como é esse time do Bucaramanga, nunca ouvi falar, não sei como é. Mas tem uma derrota cachapante na estreia pro Racing, perdeu dentro de casa, no Castelão, por 3 a 0. E assim,
o Fortaleza ele está numa pegada que agora eles decidiram começar a criticar o trabalho de Vojvoda. Estão falando muito mal, que isso, que aquilo. Mas olhando para o elenco do Fortaleza, eu acho que ele tira o máximo que dá para tirar do Fortaleza. Só que em 2 jogos, apenas 1 ponto é pouco. Eu acredito que no final das contas, os 3 pontos do jogo contra o Colo-Colo vão acreditar para o Fortaleza. Mas eu não vou analisar esse jogo, eu vou analisar apenas os outros 2 jogos. Contra o Bucaramanga e contra o Racing. Para mim, contra o Bucaramanga e contra o Racing, fazer apenas 1 ponto e perder de 3-0 em casa é um resultado que condiciona e muito o Fortaleza para vir para cá. Para mim, o Fortaleza está entre os perdedores desse primeiro turno da Libertadores. Seguindo, vamos para o outro time do Grupo da Morte, o Internacional, que em 3 jogos tem 1 vitória contra o Atlético Nacional e 2 empates, contra Nacional e Bahia. Assim, o Inter tá bem no grupo, não se complicou, não tem crise, tá muito bem, inclusive. O trabalho de Roger Machado é muito elogiado, eu mesmo gosto bastante do que ele tem feito com esse time do Internacional. Tá em segundo lugar, vai ter um confronto até o final para ser o primeiro contra o Bahia ali, vai decidir alguns jogos importantes fora, é verdade, mas o jogo principal contra o Bahia decide dentro de casa no Beira-Rio. E para mim, com tudo isso que eu já disse, para mim o Internacional é um claro... Não. Talvez o Inter seja o que mais flerta entre o melhor e o pior. Mas para mim, ainda está entre os vencedores, mesmo que flerte. Para mim, o Inter está mais ou menos aqui, assim, ó. Tá no meio aqui. Mas se tiver que escolher um, eu digo que o Inter saiu como vencedor ainda. Não saiu como perdedor, não. O Palmeiras, que em 3 jogos tem 3 vitórias, batendo Cerro Porteño dentro de casa e Sport Cristal e Bolívar fora. O Bolívar, que tem a maior altitude da América do Sul, coisa e tal. O Palmeiras é o único time 100% na competição. Muitas vezes até roda elenco, não joga todos os jogadores principais do time na Libertadores. E tem tudo para ser o primeiro da classificação geral. Já tem 9 pontos, é o único time 100%, vai decidir, tem 2 jogos em casa, tem um jogo fora, mas é contra o Cerro, que não tem um grande time, não tem altitude lá para atrapalhar. Então sem dúvida, deve fazer todos os pontos possíveis nesse grupo. E o Palmeiras é um time que sabe muito bem jogar Libertadores. E assim, eu já esperava que iria ganhar os jogos, do jeito que foi, talvez não. Os 2 primeiros jogos, principalmente, eu achava que ia ser mais tranquilo. Só que ganhar o jogo fora, na altitude, contra o Bolívar, é um grande feito. E ser o único 100% no campeonato é o que eu disse sobre o Flamengo antes. Dá uma vantagem nas próximas fases, você ser o primeiro geral, e o Palmeiras tem tudo para fazer isso. Vendo o primeiro turno dessa Libertadores, aí desse aqui eu não tenho a menor dúvida que vai entrar entre os melhores, assim, mas com alguma tranquilidade. É vencedor, claro, esse time do Palmeiras. Para completar, o São Paulo, que surpreendeu muita gente, porque em 3 jogos tem 2 vitórias fora de casa contra Libertad e contra Tajeres e um empate em casa contra o Alianza Lima. Esse empate que não dá muito para conceber, que era para ter vencido, mas não venceu, mas mesmo assim está muito bem. Deve ser o líder do seu grupo, venceu jogos importantes. Eu acho que até vence o Alianza Lima, tem tudo para vencer no segundo turno. Mas olhando somente para o primeiro turno, o São Paulo em muitos jogos não teve os seus principais jogadores, Lucas, Oscar. O São Paulo, muitas vezes o trabalho do seu treinador, o trabalho de Zubeldia, ele ainda segue firme muito por conta das atuações em Libertadores. Porque se o torcedor não está tão satisfeito no Campeonato Brasileiro, na Libertadores eu tenho certeza que está satisfeito, porque o São Paulo vem fazendo os resultados, vem conseguindo jogar bem até e vai avançando no trabalho do seu treinador Zubeldia. E isso também, para mim, acredita o São Paulo está entre os vencedores. Para mim, esse time do São Paulo está tranquilamente entre os vencedores, porque vem jogando bem não, mas vem conseguindo os resultados. E em competição internacional, o que importa é o resultado. Em Libertadores, o que de fato importa é o resultado. Agora, olhando para o cenário dos perdedores, entre Fortaleza, Botafogo e Flamengo, eu acho que desses 3 times, o Flamengo ele não briga para ser o pior. Eu acho que ele está entre os perdedores, mas não briga para ser o pior. Para mim, fica entre Fortaleza e Botafogo. E assim,
olhando os dois times conseguiram se complicar. Mas como eu acho que os pontos vão ser creditados para o Fortaleza contra o Colo-Colo, tá, eu não vou nem analisar isso, que eu disse que eu ia deixar de fora, eu vou deixar isso de fora. Olhando para os dois cenários, os dois se complicaram bastante e talvez até contra times teoricamente mais fracos. Mas por expectativa, pelo que eu esperava mais de ver e de que talvez tenha se complicado mais por ter pego um grupo onde o líder tem 4 pontos à frente e o outro time é o melhor time da Argentina, e como eu falei, novamente vou repetir, e pela expectativa que eu havia colocado no time, para mim o pior é o Botafogo. Além de não estar jogando bem, tem umas atuações com o John falhando em gol bizarro, o perdendo jogo fora de casa, sendo amassado, tendo jogador expulso. Para mim, sem dúvida alguma, o pior time que temos é o Botafogo entre os clubes brasileiros na Libertadores. Entre os vencedores, eu também destaco 2 times que para mim é muito igual, que é o Palmeiras e o Bahia. São 2 times assim que eu acho muito difícil decidir qual dos dois. O Palmeiras vence na altitude, é o único time 100%, já abre uma pequena vantagem sobre os demais favoritos na competição, podendo e dependendo somente de si para ser o primeiro da classificação geral. Rodando o elenco, o Palmeiras vai muito bem, vence na maior altitude da América do Sul. Mas por outro lado, tem o Bahia também, que no grupo da morte, em 3 jogos, já está quase classificado, ganhou jogos muito importantes, mostrou que tem ali o culhão para decidir jogos importantes, jogos decisivos, quando realmente importa. O Bahia mostrou que está preparado para esses momentos. Para mim é uma disputa muito forte e que o Bahia ainda por cima ainda briga para ser líder no grupo da morte. Para mim os 2 times estão muito bem, mas eu acho que pelo fator vencer na maior altitude da América do Sul, eu acho que o melhor é o time do Palmeiras. Mas assim, eu acho que é muito no detalhe. Eu acho que fica entre Palmeiras e Bahia. O Bahia também já tá meio que assim, ó, meio que colado para ser o melhor. Mas ainda assim, eu acho que o Palmeiras, desse primeiro turno, nesses 3 primeiros jogos, por ser o único 100%, por ter vencido na altitude, é o melhor dos times brasileiros na Libertadores, nesse atual momento. E assim, fazendo um panorama geral entre os perdedores e os vencedores, vou falar o que eu acho que vai acontecer daqui para frente. Para mim, Palmeiras passa, primeiro lugar geral do campeonato. Para mim, o São Paulo passa, primeiro lugar do grupo. Para mim, o Bahia também passa, primeiro lugar do grupo. Inter passa, sendo o segundo do grupo atrás do Bahia. O Flamengo vai passar tranquilo até, para mim, vai ser o primeiro. O Fortaleza, eu acho que briga até a última rodada. Eu acho que vai ser eliminado, vai cair para a Sul-Americana, vai ser terceiro, mas brigando até a última rodada. E já o Botafogo, eu acho que o Botafogo... Cara, isso é difícil. Mas eu vou dizer, eu acho que se continuar com o Renato Paio, o Botafogo não passa desse grupo. Vai ficar em terceiro, porque esse time do Carabobo consegue ser pior do que o Botafogo vem jogando de futebol. E eu acho que é isso, basicamente. Mas essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião sobre esses times? Quem você acha que são os vencedores e os perdedores desses 3 primeiros jogos, o primeiro turno da Libertadores da América? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que eu quero saber o que é que você pensa sobre os times brasileiros.